Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem conversão de unidades. Lembrando que nesse ano de 2021, a proposta do nosso canal é trabalhar com a física desde a sua conceituação básica lá da física clássica até a física moderna, contemplada aí lá para o final do ano. Então hoje nós abordaremos conversão de unidades, que é extremamente importante para você conhecer algumas grandezas físicas e trabalhar com elas em várias situações de aplicações. Então esse é um parâmetro fundamental para essa situação ou discussões futuras, né? Então, a conversão de unidades é um processo fundamental e bastante aplicado na resolução de problemas do dia a dia e na solução de muitos exercícios de física. A conversão de unidades na física ela permite transformar as formas de representação de uma grandeza de acordo com a necessidade. Para tanto, é necessário que se conheçam as unidades estabelecidas pelo Sistema Internacional de Unidades, que é simbolizado pela sigla SI, para cada tipo de grandeza física. A conversão de unidades na física ela é comum ao resolvermos alguns exercícios, né? Para que seja necessário realizar algumas conversões para que as unidades informadas sejam compatíveis entre si, para você não ter essa divergência entre as grandezas que você está trabalhando. Dessa forma, conhecer as regras de conversão entre unidades é fundamental para desenvolvermos corretamente exercícios. Para você não estar analisando força, vamos supor, e confundir com massa, por isso as unidades e conversão de unidades são importantes. O Sistema Internacional de Unidades ele relaciona algumas grandezas fundamentais da física com suas unidades. Observa algumas dessas relações aqui. Então aqui nós temos algumas grandezas que nós usaremos mais à frente, né, como o tempo, que é dado em segundos no SI, comprimento, que é dado em metro, massa, que é dado em quilograma, corrente elétrica, que é dada em ampere, temperatura, que é dada em Kelvin, quantidade de matéria, que é dada em mol, e intensidade luminosa, que é dada em candela. E aqui nós temos as nossas simbologias. Tudo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Daí nós temos, dando continuidade, a conversão de unidade de comprimento. A unidade de comprimento no sistema internacional de unidades é o metro, e nesse sistema, metro é definido a partir da velocidade da luz, olha só que legal, ou seja, trata-se do espaço percorrido pela luz durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Olha que espetacular, né? Então o metro ele tem variados padrões aí que foram sendo modificados com o passar dos séculos aí, né? Mas agora nós adotamos como parâmetro esse aqui. Olá, então dando continuidade à nossa aula, existem diversas unidades de comprimento derivadas do metro, que são escritas por meio de prefixos. Nós vamos conferir na tabela abaixo alguns desses prefixos, né? Os que estiverem faltando aqui eu vou mencioná-los. Mas eles são classificados entre múltiplos e submúltiplos. O que esses múltiplos e submúltiplos representam? Eles representam os valores em zero ou a parte, a décima parte, a centésima parte, que foram suprimidas do valor numérico, estão sendo representadas no mesmo por uma simbologia, que nesse caso aqui dos múltiplos seria o K, M, G de giga, né, T de tera, P de peta e E de hexa. Faltaram aqui dois múltiplos, né, que são muito utilizados, que é o deca e nesse caso aqui, o hecto, né? Então são esses dois múltiplos aí que faltaram, o hecto e o deca. Vamos analisar o seguinte, ó. Vamos supor que você está analisando um comprimento de 1000 metros. Até para você escrever esse número ocupando um espaço menor, esse 1000 ele seria representado pelo K. Então você teria 1 quilômetro. 1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro representaria 1000 metros. Vamos supor que você tem 1 milhão de metros sendo analisado. Você não vai colocar 1 milhão de metros, vai colocar 1 megametro, ou seja, 1 milhão de metros. Então, os múltiplos ele representam o número de zeros que foram suprimidos do valor, que colocaria ele na casa de dezena, centena, milhar e assim sucessivamente. Os submúltiplos ele representa a parte do valor. Faltaram aqui duas partes, né? Que é o deci,
que é a décima parte, e o centi, que é a centésima parte. Acompanhado do metro seria assim, o deci representaria decímetro, o centi, centímetro, o mili, milímetro. O mili aqui ele será simbolizado pelo M minúsculo, né? Ele representa a milésima parte, ou seja, é o valor que você está analisando multiplicado por 10 a menos 3 ou dividido por 1000. O micro, né, que é simbolizado por essa simbologia, representa a milionésima parte. O nano, a bilionésima parte, e assim sucessivamente. Daí você tem o pico, o fêmito e o ato. Então, os múltiplos, vamos analisar o seguinte. Se você está analisando um valor numérico de 1 centímetro, então, aquele 1 centímetro ele representa a centésima parte do metro, ou seja, 1 centímetro. Se você estivesse analisando, vamos supor, 1 decímetro, esse 1 decímetro ele representa a décima parte do metro. Então, para ficar mais claro, seria 10 centímetros. E assim sucessivamente. Então, os múltiplos representam o que seria acrescentado de zeros no valor, e o submúltiplo representa por qual valor esse número foi dividido. Se for deci, é 10, se for centi, é 100, se for mili, é 1000, e assim sucessivamente. Para facilitar, podemos realizar a conversão entre essas unidades de comprimento por meio do seguinte processo. Aqui nós temos alguns múltiplos, né, que é o K de quilo, H de hecto e o DA de deca. Nós temos alguns submúltiplos, que é o deci, o centi e o mili. Então você pode seguir essa orientação. Se você estiver analisando da esquerda para a direita, você multiplica por 10 para verificar a grandeza mencionada naquele momento, ou seja, 1 quilômetro ele equivale a 10 hectômetros. 1 quilômetro ele equivale a 100 decâmetros, ou seja, à medida que você vai multiplicando aqui por 10, você vai achando o valor representado na unidade correta. Se você estivesse analisando aqui na parte dos submúltiplos, né, o deci representa a décima parte do metro. Daí, nesse caso que você multiplicando por 10, você teria 10 centímetros equivale a 1 decímetro. Se você continuasse multiplicando por 10, ou seja, 100 milímetros, equivale a 1 decímetro, e assim sucessivamente, tá ok? E o contrário você iria dividir. Dando continuidade, então a figura ela mostra que para cada unidade subsequente em quilômetros e milímetros, dividimos ou multiplicamos por 10 de acordo com a transformação desejada. Exemplos, 1 km representa 1 vezes 10 hectômetro, ou seja, 10 hectômetros. 1 hectômetro equivale a 10 vezes 10 decâmetro, ou seja, 10 metros. 1 milímetro equivale a 1 dividido por 10 centímetros, ou seja, a 0,1 centímetros, e assim sucessivamente. Além das unidades de comprimento estabelecidas pelo SI, existem diversas unidades conhecidas, porém menos utilizadas. Nós vamos conferir abaixo algumas unidades de comprimento e sua relação com o metro. Então, nós temos aqui o polegada, né, que equivale a 0,0254 metros, o pé, que equivale a 0,304.799 metros, e assim sucessivamente, que são, em sua maioria aqui, unidades usadas nos Estados Unidos ou em alguns estados do Brasil, né? Daí nós temos que verificar essas origens também, até para facilitar o seu desvelar científico pelo mundo. Dando continuidade, então, para transformar qualquer medida em négua para metro, basta multiplicarmos o valor informado pelo valor de correspondência dessa unidade de metro. Por exemplo, 2,5 milhas. Não é légua, mas é só para você ter uma noção. 2,5 milhas equivale a 2,5 vezes 1.609,34 metros. Ou seja, 2,5 milhas equivale a 4.023,36 metros. E a conversão de unidades diárias, como que fica, né? As unidades diárias do Sistema Internacional de Unidades e suas derivadas podem ser facilmente transformadas de forma similar àquela empregada para a transformação de unidades de distância. Observe, então, lá na unidade de distância ou comprimento, você multiplicava por 10. Aqui não, a cada
operação que você deseja fazer para a conversão de unidades, você vai multiplicar por 100 nessa sequência, e o contrário você vai dividir, ok? Existem também algumas unidades diárias que são escritas num sistema diferente do SI. Vamos conferir algumas delas, né? Que nesse caso aqui, conforme nós vimos no item anterior, você pode ir multiplicando por 100 dessa maneira, o que facilitaria que você iria dividindo por 100. Então, daí nós temos aqui a conversão de unidade de volume. Para realizarmos as conversões de volumes em unidades do sistema internacional é muito simples. Basta operarmos de forma similar à transformação que fazemos em metros, dividindo ou multiplicando o valor, nesse caso, pelo fator 1000, pela quantidade de vezes que forem necessárias. Observe a nossa figura abaixo. Então, da esquerda para a direita você vai multiplicando por 1000, e da direita para a esquerda você vai dividindo por 1000, ou seja, cada etapa aqui você vai dividindo por 1000. Confira alguns exemplos de conversão de volume. 1 km cúbico equivale a 1 vezes 1000 hectômetro cúbico, ou seja, 1000 hectômetros cúbicos. 1 milímetro cúbico equivale a 1 dividido por 1000 decímetro cúbico, ou seja, você dividirá 2 vezes por 1000, né, que equivale a 0,00001 decímetro cúbico. E a conversão de unidade de tempo, né, mais tranquilo, né? A unidade de tempo do Sistema Internacional de Unidades é os segundos, né? E atualmente os segundos é definido a partir do intervalo de tempo decorrido entre 9 bilhões 192 milhões 631.770 transições hiperfinas do estado fundamental da energia do átomo de Césio. Então, é uma outra perspectiva com relação à unidade de tempo em relação àquela primeira apresentada. Então, existem diversas unidades de medida de tempo e todas podem ser relacionadas ao segundo. Nós vamos observar algumas abaixo. Então, você tem aqui o hora, o minuto e o segundo, que são os mais tradicionais. Para você transformar de hora para minuto, basta você multiplicar por 60. Para transformar de minuto para segundo, basta você multiplicar por 60. De segundo para minuto, você dividirá por 60. De minuto para hora, você dividirá por 60. E a conversão de unidade de velocidade, né, que também é muito utilizado nesse primeiro momento, principalmente entre as unidades do SI, que é o metro por segundo, com quilômetros, que é a unidade usual, quilômetros por hora, a unidade usual no nosso dia a dia. Então, para realizarmos essa conversão, basta multiplicarmos a velocidade por 3,6, caso desejamos transformá-la, né, transformá-la de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, nós vamos observar aqui. Então, se você tem uma velocidade em metros por segundo, para transformar em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E o contrário, você irá dividir. Daí nós temos aqui alguns exemplos da conversão de velocidade. 10 metros por segundo, basta você multiplicar por 3,6 para transformar em km por hora. 54 km por hora, basta você dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Bem, aqui nós temos as nossas referências para leituras complementares. Espero que tenha gostado aí da nossa aula de hoje. Valeu, felicidade, sucesso a todos, até a próxima.